William Foy, vamos falar desse cara aqui agora. Tá. William Foy foi um cara. Então a primeira visão ali é aquela bagunça. Agora vamos falar de um outro cara que ela também plagiou as visões, tá? Esse cara chamava William Foy. Ele era um pastor episcopal e ele disse que ele fazia parte do movimento milerita e ele dizia que desde 1842 ele passou a ter visões do céu. Tá? Ele era muito conhecido ali no circuito da época, no movimento milerita, etc. E ele passou a viajar muito no circuito local e a divulgar o teor das suas visões ali para grupos mileritas. Ficou bem conhecido. Ellen White fazia parte desses grupos, ia ver ali o William Foy e ouvia a respeito das visões dele e ela ficava maravilhada. Ela falava, meu Deus, esse cara, ele dizia que deixava o corpo e acendia níveis celestiais paradisíacos e ela ouvia aquilo e falava, uau, que coisa maravilhosa. Bom, em dezembro de 1844, e logo na sequência, né, ela começou a dizer que passou a receber visões também. E essa notícia chegou nos ouvidos do William Foy. Falou, tem uma pessoa aí também recebendo visão, que fazia parte do movimento milerita. É mesmo? Quem é? É uma jovem, uma tal de Ellen White. É mesmo? Interessante. E ele falou, não, peraí, eu já tenho alguma experiência no ramo, eu quero sentar aí com a jovem aprendiz e quero conversar com ela. Ele se encontrou com ela e sentou com ela um pouquinho, bateram um papo ali e tal, e conversaram por algumas horas e ele divulgou algumas visões que ele tinha tido naquele período ali, e ela ouviu tal, e ela falou também da visão que ela tinha tido, e muito bem. No dia seguinte, Ellen White ia se apresentar publicamente para uma congregação lá de Portland, e o William Foy resolveu ir assistir ela sem falar nada para ela, resolveu ir lá ver, né, o que ela iria dizer. Muito bem, mais ou menos na metade da fala de Ellen White, ela contando as visões dela, o Sr. Foy se levanta subitamente no meio da congregação e, indignado, começa a dizer em alta voz que o que Ellen White estava contando que ela tinha recebido em visão para aquele público ali, direta e exclusivamente de Deus, era exatamente o que ele também tinha recebido em visão há algum tempo atrás e tinha falado para ela um dia antes, na conversa dele. Ai, galera, sinceramente, irmão. Ele ficou indignado, falou aquilo e saiu fora, tá? E nunca mais quis saber nada de Ellen White, ficou indignado com ela. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Depois disso, ele chegou e falou, quer saber? Eu vou publicar minhas visões e vou patentear elas, vou registrar elas, né? Para que essa doida aí não fique roubando o teor das minhas visões mais. Vou deixar registrado aqui para que não fique dúvida que são minhas. Bom, ele fez isso. Só que nem assim funcionou, porque ela mesmo assim copiou, tá? As visões dele. E é aqui que a gente vai entrar agora para mostrar alguns textos. Como é que a gente vai fazer aqui, gente? Eu peguei essa visão, eu peguei o livro... Acho que eu peguei essa visão e mais 3 ou 4 livros para apresentar para vocês algumas citações somente. Acho que eu peguei 3 citações de cada autor que ela copiou, porque tem alguns livros que não foi de um autor só. Por exemplo, o Grande Conflito é uma salada, tá? Do que a gente sabe, ela pegou aí uns 7 ou 8 livros que ela plagiou, tá? Desejar de Todas as Nações também, tem lá uns 5, 6 livros de diferentes autores. Caminho a Cristo também. O Sketches from the Life of Paul, que é um livro que não foi traduzido. Lembra que eu falei que tinha alguns livros que não foram traduzidos para o português? Esse é um livro sobre o apóstolo Paulo, que foi lançado somente aqui nos Estados Unidos e tirado de circulação, porque o povo descobriu que era plágio, então tiraram de circulação e não foi traduzido. Então assim, eu peguei esses, mas tem muito mais coisas. É óbvio que não tem como, se a gente for falar de todos os plágios dela, a gente teria que escrever uns 400 livros, né? Não, 400 livros não, mas pelo menos uns 50 livros com 400 páginas cada, né? Para poder mostrar os plágios, que você tem que pegar o livro original
E o livro dela. O livro original, o livro, e claro, né? Aqui no Descortinando Adventismo, volume 3, eu fiz ali, para cada um desses livros que a gente colocou, que ela plagiou, eu conto a história, né, de como que as pessoas descobriram esses plágios. Então é bastante interessante, assim, esse capítulo. Eu creio que esse capítulo aí tem umas 75 páginas, só esse capítulo aí. É bastante coisa, mas vamos lá. Primeira visão ali, as primeiras visões dela, né? A primeira visão foi aquela que a gente falou, que foi copiada também, mas essas subsequentes, ela colocou ali no livro Christian Experience and Views of Mrs. White, que foi lançado em 1851. E William Foy, ele registrou as visões dele em 1845 num livro chamado The Christian Experience of William E. Foy. Até mesmo o nome do livro é parecido, né? Acabei de me tocar disso aqui. Bom, vamos lá. Então vamos mostrar aqui os dois textos, né? E a gente pegou acho que três exemplos somente para jogar aqui nos vídeos de cada um desses autores, para não ficar muito extenso, senão a gente vai ficar 3 horas falando aqui, né? Mas no livro tem muito, muito, muito mais. Muito bem, vamos lá. Ellen White versus William Foy. O tema: Anjos possuem cartões no céu. Eu peguei uma parte da visão e coloquei ali como um título. Então vamos lá. O original dele, né? De novo, lançado em 1845, ele escreveu o seguinte: Eu então vi incontáveis milhões de seres iluminados vindo com cartões em suas mãos. Esses seres iluminados se tornaram nossos guias. Os cartões que eles carregavam brilhavam acima do brilho do sol, e eles os colocaram em nossas mãos. Tá vendo, gente, de onde ela tirou essa ideia? Agora eu vou ler o dela. Mas essa ideia dos cartões de ouro, que é uma loucura, que ela falou que os anjos usam no céu, tá aqui, tirou desse cara aqui, ó. Olha lá. E ela lançou esse livro em 1851, 6 anos depois do livro original do William Foy. Todos os anjos comissionados para visitar a Terra levam um cartão de ouro e, ao entrarem e saírem, apresentam-no aos anjos que ficam às portas da cidade. Tá vendo? Tirou a ideia desse cara aí. Vamos lá. Árvore, porque, né, você pode se perguntar, pô, da onde essa mulher tirou esse negócio? Eu nunca vi ninguém falar esse negócio de cartão de ouro. Que loucura é essa? Foi desse outro doido aí que ela tirou. Agora outro tema. Árvore da vida feita de ouro transparente. Olha o que William Foy falou. Então eu vi num lugar grandioso uma árvore cujo tronco era como ouro transparente e os galhos também eram como ouro transparente. Ellen White. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provia um rio puro de água e de cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, do outro lado outro, ambos de ouro puro e transparente. Olha lá, ouro transparente. Ouro puro e transparente. A princípio pensei que via 2 árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima de uma só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nos achávamos. Seu fruto era esplêndido, tinha o aspecto de ouro. Vamos lá. Os santos no céu alinhados em um quadrado simetricamente perfeito. William Foy. Então, eu vi no meio do lugar uma multidão inumerável, vestida com vestes brancas, em pé, em um quadrado perfeito, tendo sobre suas cabeças coroas de glória resplandecente. Ellen White. Antes de entrar na cidade, os santos foram dispostos em um quadrado perfeito. Ali, sobre o mar de vidro, 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Que história é essa de quadrado perfeito? Da onde essa mulher tirou? Desse cara aí. Tá. Outro tema. Não pode comer do fruto da árvore da vida, ainda não. Olha essa visão que vocês vão lembrar. Essa visão dela, né? William Foy. Com uma voz amável, o guia então falou comigo e disse: Aqueles que comem do fruto desta árvore não voltam mais à terra. Ergui a mão para comer do fruto, para não mais voltar à terra, mas infelizmente, eu imediatamente me encontrei novamente nesse vale solitário de lágrimas, o dever de declarar as coisas que assim me foram mostradas aos meus semelhantes. Olha lá. O que ela disse? Ellen White agora? Pedi a Jesus que me deixasse comer do fruto. Disse ele: Agora não. Os que comem do fruto desse lugar não mais voltam à terra.
Tá vendo? Exatamente ali. Aqueles que comem do fruto desta árvore não voltam mais a Deus. Exatamente o que o cara tinha escrito. Mas dentro em pouco, se fores fiel, não somente comerás o fruto da árvore da vida, mas beberás também da água da fonte. E disse: deves novamente voltar à terra, relatar a outros o que te revelei. Então o anjo me trouxe mansamente a este mundo escuro. Ok. Bom, 3 exemplos para vocês analisarem e vocês tirem as suas conclusões, né? Muito estranha, extraordinariamente semelhante às visões, né? Seria. E ela conhecia o cara e o cara falou aquilo na reunião, enfim. 2 mais 2, né? São 4, né, meu amigo? Então aí você faz as contas e vê se bate aí também. O fato é que isso aqui a gente só está aquecendo os motores, tá? Vamos agora falar sobre um cara chamado Walter Ray, muito conhecido agora no circuito das pessoas que estão despertando para a loucura do Adventismo, estão descortinando o Adventismo. Esse cara já está, né, bastante conhecido. O Walter Ray lançou um livro chamado A Mentira White, ou The White Lie, né, em inglês, em 1980, se eu não me engano. E foi uma bomba na igreja adventista esse livro, porque esse cara, ele era um pastor adventista que era fanático por Ellen White, tá? Um pouquinho aqui da vida dele. Ele nasceu em Minneapolis no dia 12 de junho de 1922, faleceu já 30 de agosto de 2014, mas ele era um cara que reverenciava Ellen White, foi pastor adventista por muitos anos. Ele reverenciava tanto ela que ele escreveu 3 livros a respeito dela. Ele tinha um plano de lançar 4 livros, ele escreveu e lançou 3 volumes extensos sobre ela. O volume 1 era sobre o Velho Testamento, o volume 2 sobre o Novo Testamento e o volume 3, os livros de Daniel e do Apocalipse, mas tudo baseado naquilo que ela escreveu a respeito, né, desses temas aí. Muito bem. O que aconteceu? Esse cara era muito, muito assim, fanático por ela, e ele, por um tempo, ele foi pastor de uma igreja aqui de Orlando, inclusive, pastor de uma igreja adventista daqui, e ele passou por essa fixação que ele tinha por Ellen White, ele falava a respeito, né? Ele começou a se conectar com famílias adventistas que haviam herdado os livros de Ellen White, da biblioteca pessoal dela. De alguma forma, eles tinham esses livros, né? Por serem muito, muito tradicionais. Talvez um tataravô, bisavô ganhou lá, de algum parente de Ellen White ganhou alguns desses livros e acabaram ficando com eles. E eles, de uma família aqui de Orlando, chamada Crass Family, uma família tradicional adventista, eles tinham um livro da biblioteca pessoal dela e eles resolveram doar para o Walter Ray esse livro. O livro era dela, era da biblioteca pessoal dela, mas era um livro que ela tinha escrito também, que se chamava Sketches from the Life of Paul. Esse livro foi publicado aqui nos Estados Unidos em 1883, mas imediatamente tirado de circulação. E ele perguntou, mas por que esse livro foi tirado de circulação? O que aconteceu? E essa família que doou o livro para ele falou, não, é porque aparentemente o livro tinha muitas similaridades com um outro livro da época, então eles tiraram de circulação. Ele achou aquilo estranho. Falou, nossa, mas que coisa. Só que esse período que esse cara ficou escrevendo livros sobre Ellen White, tão fanático sobre Ellen White, que lia tudo dela, etc. Imagine, o cara escreveu 3 volumes sobre os escritos dela, elogiando ela. Então ele leu tudo dela diversas vezes. Praticamente tudo, né? Ele não conhecia esse livro aí. Mas enfim, o que Deus estava fazendo com esse cara nessa época? Por que ele estava fazendo isso? Ao fazer isso, ele começou a reconhecer muito facilmente os padrões de escrita de Ellen White. Então, tipo assim, ele batia o olho e ele falou, não, isso aqui Ellen White escreveu. Isso aqui ele sabia os padrões, a forma literária dela. Né? Ele acabou aprendendo depois de tanto tempo mexendo com esse negócio aí. Muito bem. Ele pegou esse livro, Sketches from the Life of Paul, e essa história que essa família contou para ele, ele achou estranho e tal, mas falou, tá, isso aí deve ter sido alguma difamação de algum invejoso aí a respeito de Ellen White, e
com certeza não tinha nenhum problema. Não foi o suficiente para abalar a fé dele em Ellen White, basicamente. Seguiu a vida. Mais à frente, ele recebeu de uma outra família, já quando ele foi fazer o PhD dele, lá na Universidade de Southern California. Ele foi fazer esse PhD dele lá, e lá ele acabou verificando que existia um livro chamado de Alfred Edersheim, chamado Elisha the Prophet, que ele recebeu de uma família adventista também, que fazia parte da biblioteca pessoal de Ellen White também. E essa família doou esse livro para ele, a família Wellesley Magan. Doou esse livro para ele e ele achou interessante. E ele começou a ler o livro e ele falou: peraí, tem esses padrões que estão nesse livro aqui, eu já li em algum outro lugar. E ele se tocou que era nos livros de Ellen White. Aí a coisa começou a ficar estranha. Falou: peraí, eu já tinha aquele problema lá com outro livro. Tudo bem, deixa eu passar. Agora pegou esse livro, começou a ler e falou: parece que eu já tinha lido esse livro. Em algum lugar foi pegar um livro da Ellen White chamado Patriarcas e Profetas e reconheceu que tinha coisa desse livro ali. Falou: ué, mas que coisa? Aí ele começou a fuçar nesse autor, Alfred Edersheim, e descobriu que ele havia lançado uma série de 7 volumes sobre o Velho Testamento, e que os volumes de 1 a 4 possuíam títulos, capítulos, tópicos e frases inteiras reproduzidas de maneira inescrupulosa por Ellen White no livro Patriarcas e Profetas. Meu Deus do céu. Bom, ele começou a... Peraí, tá? Começou a investigar mais. Ele começou a ver que alguns outros livros de Edersheim também tinham sido plagiados por ela, tá? Um livro chamado, por exemplo, The Life and Times of Jesus the Messiah, tinha sido plagiado por ela para escrever o livro Desejado de Todas as Nações, parte do livro Desejado de Todas as Nações. Aí ele falou: peraí, agora a coisa está feia aqui. Muito bem. Quando ele começou a descobrir essas coisas, e começou a se preocupar com isso, ele começou a mandar todas essas descobertas dele para um cara chamado Robert Olson, que foi o diretor e o curador do White State por muito tempo, tá? Ele descobria e mandava para esse cara e falou: amigo, eu tô achando meio estranho, tô achando umas coisas meio igual aqui no livro de outras pessoas, livros anteriores aos livros de Ellen White. O que está acontecendo? Aí o cara pegava o Robert Olson, em vez de dizer: não, você tá louco? Ele falou: sério? Me fale mais sobre isso. E ele começou a meio que enrolar o menino ali, o Walter Ray, tá? Muito bem, até aí tudo bem. O problema é que um sujeito chamado Bruce Weaver, que era um estudante de teologia lá em Andrews, na Andrews University, um seminarista, ele descobriu um arquivo secreto lá em Andrews. Descobriu um arquivo sobre a vida de Walter Ray, que era amigo dele. O Bruce Weaver era amigo de Walter Ray. E lá, como ele era seminarista, ele começou a ter acesso a muitas coisas lá dentro da Andrews. E lá ele viu que tinha um arquivo com o nome do amigo dele chamado Walter Ray, lá nos locais mais fechados ali da cúpula da Andrews, de teologia. Ele viu esse arquivo e ele falou: peraí, por que esse arquivo aqui está com o nome do meu amigo, do Walter Ray? Ele pegou o arquivo, esse dossiê, e foi querer bisbilhotar e ver o que tinha lá dentro. Ele começou a ver que a vida do Walter Ray estava toda lá, a vida dele, assim, partes relevantes, né? E todas as conversas que ele tinha tido com o Robert Olson, estava tudo sendo registrado pelo White State e estava sendo enviado para o Arthur White, que era o neto de Ellen White, porque o Robert Olson, quando viu que o cara estava descobrindo ali os plágios, ele desesperou, mas ele não falou nada pro cara. Ele pegava e mandava pro Arthur White, e o Arthur White e ele criavam estratégias de contenção para que esse problema não ficasse público, essa bomba não estourasse,
E eles, e aí, o que nós vamos fazer? Ah, faz assim, leva ele no banho-maria, bababá, não sei o quê. E ele descobriu esse arquivo, pegou esse arquivo todo secreto sobre o Walter Ray e mandou pro Walter Ray. Pegou e mandou pro Walter Ray. O Walter Ray abriu aquele arquivo e falou: o quê? Tô sendo enrolado pelo Robert Olson. E nesse arquivo, tá, a igreja também falava de outras obras que eles também sabiam que Ellen White tinha plagiado, de outros autores, e aquilo ali acabou servindo de munição para o Walter Ray botar a boca no trombone enfim, cavar ainda mais sobre os plágios, né? Tinha coisas que ele não sabia que estavam ali no arquivo secreto, e aquilo ali ajudou ele a encontrar vários outros plágios, enfim. O Bruce Weaver, que foi o amigo dele que mandou o arquivo para ele, se meteu em problema, eles expulsaram ele da faculdade, não pôde se formar como pastor adventista. Acho que ele até depois disso até ficou feliz por não ter se formado, porque é uma loucura. E o Walter Ray se indignou. Ele ainda como pastor apresentou todos os achados dele no Los Angeles Times, que era um jornal de jornais de maior circulação na época nos Estados Unidos, no dia 23 de outubro de 1980, num artigo escrito por John Dart, intitulado Plagiarism Found in Prophet Books, né, os plágios encontrados nos livros de uma profeta. Esse artigo foi uma bomba e, claro, logo após isso, Walter Ray foi demitido sumariamente após 36 anos de ministério pastoral ao serviço da IASG.